Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo e todos aqueles que acessam a página da escola. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dando continuidade à nossa programação de reflexões sobre o Evangelho com base na doutrina espírita, de sexta-feira às 20 horas. Assim como também vemos as pregações de terça, quarta e quinta, às 16 horas, e segunda-feira, às 18h30. Muito bom estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E, para iniciar a nossa reflexão, eu vou ler de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12, eficácia da oração, que faz parte do Sermão do Monte. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te rendemos graças nesta noite pela oportunidade que temos do contato com as tuas palavras, mais uma vez, com os teus ensinos, os teus exemplos, porque muito, Senhor, precisamos de ti, da tua presença em nossas vidas, da tua presença em nossos corações. E só realmente através do teu Evangelho, explicado pelos benfeitores, principalmente pelo nosso grande professor Emmanuel, através da psicografia bendita de Chico Xavier, nós poderemos abrir as nossas mentes e os nossos corações para seguirmos aquele caminho que tu nos traçaste. Assim, Senhor, sempre gratos, pedimos permissão para iniciar a nossa reflexão da noite. Assim seja. Meus irmãos, nós estamos diante de um trecho do Sermão do Monte, ou da montanha, como alguns preferem falar. Esse capítulo 7 de Mateus, que aborda muitos ensinamentos, na verdade, é um dos capítulos do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o final do capítulo 7. E nesse capítulo nós vemos muitos ensinos importantíssimos. Ele começa com as bem-aventuranças, importantíssimos para a nossa vida, para que nós possamos ter abertos os olhos, para que nós possamos ter mais firmes os pés e aumentar a nossa fé, como pediram os discípulos. E nós vemos que Jesus, ao longo de todo o Evangelho, nós vemos que Jesus usava um método, uma didática de associação, de metáforas, de comparações, para que nós pudéssemos entender no
nos aproximar do entendimento da essência das suas palavras. São verdades espirituais, verdades eternas, que nós realmente ainda não alcançamos, e sabendo disso, Jesus usou uma metodologia fazendo comparações. E nós conhecemos muito isso nas parábolas, que são, na maioria delas, histórias, nem todas, né? Mas onde existem dois elementos. Um elemento que é o símbolo, um elemento material, ele apanhava do dia a dia, da natureza, bem simples, né? E aquele elemento material estava, na verdade, simbolizando um elemento espiritual. Então, existe o símbolo e existe o simbolizado nas parábolas. Mas nem todas as parábolas, na verdade, são aquelas histórias com personagens, com a trajetória de um personagem. Nem toda parábola tem esse personagem. Jesus usou algumas parábolas, onde até existe uma que ele mesmo fala, né, sem o personagem, sem contar a história. Ele pergunta: com que parábola, ele fala assim, a que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? Então, ele mesmo usa o termo parábola. É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então, aqui não há uma história, né, representada por personagens que dialogam, que se comunicam, né? Não é. Então, a gente vê que parábola, nem toda parábola é uma história contada, mas é um ensinamento moral, né, com um simbolizado espiritual, mas por nós não alcançarmos ainda a grandeza, a verdade espiritual, ele usou símbolos materiais. E nós vamos ver que aqui no Sermão do Monte também acontece isso. Ele usa vários símbolos no Sermão do Monte. Então, ele fala do sal da terra. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Isso tudo são metáforas, né? Fala da face, de oferecer a outra face. Fala do entrar no quarto, ensinando, né, a oração. Entrar no quarto, no nosso quarto, né, e orar em secreto, e Deus que vê em secreto. Então, existem vários trechos aqui no Sermão do Monte que apresentam essa didática de Jesus, a didática da comparação, da metáfora, né? E para que nós possamos realmente entender. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque o Sermão do Monte, narrado por Mateus e por Lucas, foi assistido por uma multidão de pessoas. Narra Lucas, Mateus não conta assim em detalhes, mas narra Lucas que vieram pessoas de todas as regiões. O Sermão do Monte, segundo a harmonia dos evangelhos, foi num monte perto de Cafarnaum, quer dizer, lá na Galileia. Mas vieram pessoas, segundo Lucas, da Judéia, inclusive de Jerusalém, de Tiro, Sidom. Então a gente vê que era uma multidão heterogênea, composta das pessoas das mais variadas espécies, inclusive até percebemos, né, por esses detalhes aí dados por Lucas, que nem todos monoteístas.
Não sabemos, né? Então, Jesus, na sua sabedoria divina, ele usava de uma forma que atingisse a todos, cada um na sua capacidade receptiva, mas ele falava de maneira simples e não sofisticada, empolada, com termos difíceis, nada disso. Ele falava de uma maneira tão agradável que as mesmas pessoas que não tivessem aquela percepção tão aguçada gostavam de ouvir e gravavam a história, gravavam o texto, gravavam as frases. E essas frases gravadas nas mentes, um dia chegam ao coração, que é o que nos acontece. Nós lemos frequentemente o Evangelho, mas um dia nós lemos um versículo que nós nunca tínhamos percebido, pelo prisma que agora nós percebemos. Então, nós somos essa multidão, né? Nós somos essa multidão que continua ouvindo os ensinos de Jesus da forma mais agradável possível, da forma simples que nos alcança. E esse trecho que nos cabe analisar hoje, que é comentado por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, é um exemplo disso, né? E eu vou até reler o versículo. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Esses dois versículos, 9 e 10, né, do capítulo 7, na verdade estão aqui antecedidos no Harmonia dos Evangelhos pelo título Eficácia da Oração, porque o pedir é um verbo constante nas nossas orações. Nós sabemos que existem 3 aspectos da prece, né? A prece pode servir para pedir, para agradecer ou para louvar, mas para nós tem sido mais usado com mais frequência para pedir. Então, até no Harmonia dos Evangelhos está eficácia da oração, né? A nossa prece é isso. Nós vivemos pedindo ao Pai, né? Então, o filho, né? Ele fala aqui do filho que pede pão ou que pede peixe. Existe aqui um detalhe assim, interessante e importante que nós não podemos deixar passar, né? Esses 2 grupos, né? Pão, pedra, peixe, serpente, são elementos opostos. O pai não vai dar pedra ao filho que pede pão. A pedra está em oposição a pão. E também não vai dar uma serpente ao filho que pede peixe. Então, nós vemos um grupo de elementos vivos, de seres vivos, peixe, serpente, e o outro de seres não vivos, pão e pedra. Mas que entre eles são opostos. A serpente se opondo ao peixe e a pedra se opondo ao pão. Isso não é novidade usada por Jesus, né? Nós vemos que Jesus multiplicou pães e peixes várias vezes. Jesus, quando nos ensina a orar, nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Então, o pão é de uma importância tão grande que ele fala, eu sou o pão da vida. Então, é bom que a gente reflita sobre esse elemento, pão, porque pão é o alimento da vida. Lá no primeiro livro de Moisés,
Gênesis, tem a serpente, né? Na queda do homem, simbolizado por uma oferta da mulher que foi oferecer-lhe o fruto proibido, influenciada por quem? Pela serpente. E está lá escrito em Gênesis, no capítulo 3, o mais astuto dos animais do campo. Então a serpente é astúcia, a serpente não representa uma bondade, uma amizade, uma fraternidade, uma boa intenção. Tanto que lá, na continuidade desse capítulo 3 de Gênesis, mostra como a serpente foi, qual a consequência que ela recebeu, de então se arrastar pelo chão, né? E de ser pisada pelo homem. Então, isso é a consequência, é a lei, né, de causa e efeito, a consequência do mau ato da serpente, o que ela recebeu em troca. Então, já lá em Gênesis havia serpente. E Jesus usa muito essa questão do pão, né? O pão com a pedra, né? O pão, ele mesmo é o pão da vida, dá-nos o pão de cada dia. Então, nós questionamos, né, o que é o pão e o que é a pedra. O que são o pão e o peixe, que é o que o pai não vai negar ao filho. O filho pede pão e peixe e o pai não lhe dá pedra e serpente. Mas o que são o pão e o peixe e o que são a pedra e a serpente? Então nós vimos que o pão é o alimento, né? O pão é o alimento. O pão é a base do nosso alimento e sempre foi. Em todas as civilizações, sempre foi a base da nossa vida material, do nosso alimento. E naquele episódio retratado como a tentação de Jesus, existe uma questão ali de pão e pedra, né? Se tu és o filho do homem, está em Mateus. Se tu és o filho do homem, né? Transforma estas pedras em pão. E Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra que sai da boca de Deus? É Ele. Está lá no Evangelho de João. E o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós viveremos do verbo que sai da boca de Deus. Ele, Jesus, falou, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, do que nós vivemos? Qual é o nosso alimento? Qual é o nosso pão? Jesus. E isso ele falou de várias formas. E muitas vezes nós não entendemos, né? Eu sou o pão da vida, o que é isso? Porque pão sugere alimento. Pão, material, né? Significa alimento. Sim, né? Mata a nossa fome, então dá vida. E Jesus é o nosso alimento espiritual. É Ele que nos dá a vida. Não foi Ele, segundo informação de Emanuel no Caminho da Luz, que recebeu de Deus
o bloco do Sol e fez a Terra para nós e nos proporcionou a vida neste planeta, colocou todas as situações, circunstâncias, todos os elementos necessários para que futuramente nós o habitássemos. Então é Ele que nos proporciona isso tudo. Ele que, sob a supervisão do Pai, palavra de Emmanuel, né? Então, Ele realmente é o nosso pão espiritual, né? Ele nos alimenta o espírito e nos impede de morrer. Quem segue Jesus segue a vida. E o que é, né, a pedra e o que é a serpente? Pedra, toda vez que nós falamos em pedra, principalmente no Evangelho, nós nos lembramos do apedrejamento, né, de Estevão. Aí eu estava aqui querendo marcar o livro, a Harmonia, e coincidentemente marquei exatamente com um marcador que nós distribuímos na escola em 2016, na vinda da irmã Aila, uma figura que é uma das capas das edições do Paulo e Estevão, né? Aí eu me lembrei disso porque está bem aqui, né? Que é um trecho de Paulo aos Hebreus, né? Que ela é uma estudiosa, né? Da carta aos Hebreus. E nós colocamos essa figura aqui, que é uma capa do Paulo e Estevão. Então nós nos lembramos de Estevão apedrejado. Naquela época, né, as pessoas eram frequentemente condenadas à morte por apedrejamento. Temos o episódio da mulher adúltera que foi levada a Jesus para testá-lo, mas os homens já com as pedras na mão para matarem a mulher, né? Então, pedra, além do obstáculo, né, que significa às vezes um obstáculo, segundo Drummond, né, a pedra significa um obstáculo, tinha uma pedra no meio do caminho, mas no Evangelho a pedra é muito levada também para esse lado negativo, embora exista a pedra angular, né, aí é outro aspecto, mas a pedra sugere violência, né, destruição e morte, porque Estevão foi morto, né? Foi o primeiro mártir do cristianismo, foi morto a pedradas. Então, são oposições que nós vemos muito significativas, na verdade, né? Mas, né, Jesus mantém essa correlação e nós vemos, né, quando ele fala do pão e a pedra e do peixe uma serpente, né? O Pai não dará. Se nós, humanos, não damos aos nossos filhos, né, que pedem corretamente, que pedem de acordo com a sua necessidade real, nós não damos o mal ao filho que nos pede o bom, nós não damos o mal. Por que Deus, né, nos dará o que nos prejudicará? Isso que Jesus quer nos mostrar e Emmanuel, no capítulo 166 do livro Palavras de Vida Eterna, ele escreve o seguinte: um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Então, o pai consciencioso,
né? Ele vai analisar o pedido e vai ver esses elementos, esses imperativos de tempo, de circunstância, de necessidade, de lugar, para ver se ele pode atender o pedido do filho. E aí Emmanuel coloca quando que o pai não atende. Se o filho ainda é uma criança, não lhe entrega dinamite para brincar. Então o filho vai pedir uma dinamite para brincar. O pai não dá. Porque o menino formou-lhe a rogativa ensopando-se de lágrimas. Pode chorar à vontade, mas eu não vou lhe dar uma dinamite. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher repetitórios comoventes. O filho quer dirigir a família, mas ele é perturbado. Então, o pai não dá. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos. Então, o filho era aquele que mexia com os negócios da família, né? Que coordenava, mas não agiu corretamente e levou à ruína a família. O pai não vai devolver a ele essa função, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Então, o filho foi mal no colégio, é malandro, preguiçoso, não quer estudar, e aí quer férias prolongadas, o pai não vai dar. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios, de considerar isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação. Madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Porque quando ele tiver madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, ele vai pedir o que ele quiser e lhe será concedido, porque ele não vai pedir erradamente, ele vai pedir corretamente. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimenta-se desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano. Isso já existe nas famílias humanas. E não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, se nas nossas casas nós já temos o discernimento, já temos a compaixão, já temos o amor, já queremos o melhor para os nossos filhos, então não atendemos, né, aos pedidos que são feitos de maneira imatura. Nós imaginamos, né, não podemos descrer da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Aí nós pensamos assim, mas Jesus não falou que quem pede recebe? Pedi e recebereis, né? Mas está lá em João, até agora nada pedistes em meu nome. Porque nós não sabemos pedir. É aquela trilogia de Santo Agostinho. Nós pedimos mal, mal com L, advérbio. Pedimos o mal, substantivo, e pedimos sendo maus, adjetivo. Então, nós não sabemos pedir. Ou pedimos mal, ou pedimos o mal, ou pedimos sendo maus, ou os três juntos. Então, como que se nosso Pai terreno tem o discernimento, a compaixão, né, para não nos atendermos
quando pedimos erradamente, quanto mais o Pai, Deus, nosso Criador, que é o que Jesus fala, né? Qual pai que se o filho lhe pede um pão vai lhe dar uma pedra? Não, não vai dar. Mas, às vezes, o filho não pede o pão. Aí é que está o grande problema. Será que nós sempre pedimos o pão e o peixe? Ou será que de vez em quando nós não pedimos a pedra e a serpente? Sem saber que são pedras e que são serpentes, né? Mas nós não sabemos pedir, segundo Santo Agostinho. E também, segundo o professor Clóvis Tavares, no livro de Jesus para os que sofrem. Pedimos o que achamos bom, mas achamos. Na nossa falta de madureza e de responsabilidade, nós pedimos o que achamos bom, mas que é substancialmente mal. Substancialmente mal. E Deus nos outorga sempre o melhor. Então, tem lá no livro da Esperança um capítulo intitulado Em Louvor da Prece, que mostra exatamente a resposta de Deus, que é isso que o professor Clóvis fala, né? Que nós pedimos achando que é bom, mas que não é, que é mal, que é substancialmente mal, porque nós ainda não alcançamos o valor daquela resposta. Então, quando Jesus mostra isso, né, na verdade, ele está querendo nos levar, né, a, primeiro, saber pedir, né, e, segundo, a entender a resposta do Pai. Existe uma lenda, todo mundo conhece, né, que é a lenda das 3 árvores. É até um livro infantil muito bonito, muito bem ilustrado, os desenhos muito bonitos, né? Então, só vou relembrar resumidamente aqui essa lenda. Eram 3 arvorezinhas jovens no meio de uma floresta, amigas, próximas, e elas fizeram, cada uma fez o seu pedido. A primeira queria ser um trono de um rei. Aí a segunda falou que queria ser o carro que transportasse os tesouros daquele reino. E a terceira queria também naquele reino ser uma torre que apontasse o caminho para o céu. Passou algum tempo, veio um mensageiro do alto dizendo que os seus pedidos foram atendidos. Elas ficaram muito felizes, mas em breve chegaram uns lenhadores, cortaram as 3 árvores. Levaram, foram arrastadas, perdendo suas folhas, seus galhos e desapareceram do bosque. As outras que ficaram perderam a fé. Olhem que lenda importante. Perderam a fé, porque elas receberam o recado de que as preces tinham sido ouvidas e foram arrancadas daquele jeito, cortadas, perdendo suas folhas, seus galhos, e foram levadas. Cada uma ficou em um lugar, elas não ficaram juntas, mas apesar do distanciamento, elas não perderam a fé. Nenhuma das 3 perdeu a fé. A primeira, que queria ser um carro, que queria ser o trono do rei, ficou junto a um tratador de animais. A segunda, que queria ser o carro que transportasse o tesouro daquele reino, foi parar na mão de um construtor de barcos. E a terceira foi parar numa cela de uma prisão.
Passado algum tempo, aquela primeira que pediu para ser o trono de um rei foi transformada pelo tratador de animais em um coxo, que foi exatamente a manjedoura onde Maria colocou Jesus quando nasceu. Foi o trono do rei. A segunda, que pediu para ser um carro que transportasse os tesouros daquele reino, que foi parar lá nas mãos de um barqueiro, foi um barco que mais Jesus usou para atravessar o lago do Tiberíades, né, para falar às multidões. Era o tesouro. O tesouro desse reino é a palavra de Jesus. E a terceira, que pediu para ser uma torre que apontasse o caminho para o céu, foi a cruz, que estava lá numa cela, né? Foi transformada na cruz, onde Jesus foi crucificado, apontando, né, o caminho para o alto. Então, isso foi uma lenda contada no plano espiritual, por um espírito chamado Simão Abileno. E quando ele acabou de contar, ele falou que, em verdade, comovido, em verdade, nós podemos fazer os nossos pedidos, né? Porque Deus nos atenderá. Só que nós precisamos entender, compreender, confiar e compreender as respostas de Deus. Então é isso. Nós queremos de um determinado jeito, que não é o jeito bom para nós. Existe um poema de Maria Dolores, vou pedir licença para ler porque esse poema é muito especial. Sobre isso. Agradeço, Senhor. Olha que a sensibilidade de Maria Dolores e a percepção dela, né, quanto à qualidade dos nossos pedidos e as respostas de Deus, né, e como nós devemos nos comportar diante de Deus quando nós pedimos. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Então, ela já classifica os nossos pedidos como indébitos. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo reclamando de sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia e me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Olhem a grandeza, né, de Maria Dolores, ao mostrar que nós fazemos pedidos incoerentes, imaturos. É aquela questão da falta da madureza e da responsabilidade. Então, nem sempre pedimos pão e peixe, às vezes pedimos pedra e serpente. E Deus nos dá pão e peixe. Ele nos dá pão e peixe. Quando pedimos pão e peixe, Ele não vai nos dar pedra e serpente. Mas mesmo quando pedimos pedra e serpente, Ele não vai dar. Ele vai nos dar pão e peixe. É a infinita e perfeita misericórdia do Pai Celestial, como diz Emmanuel aqui.
É muito confortador isso, é muito lindo a gente saber que Deus existe, que é nosso Pai, né? E que é infinitamente misericordioso, né? Que a sua misericórdia não tem fim, a perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Nós temos um exemplo em uma das parábolas que Jesus nos contou, em relação a esse pedido mal feito. Porque Maria Dolores cita aqui, né, favores, privilégios, né, posses, concessões, prazer, estima. É isso que nós queremos na vida, né? Mas isso nem sempre é o que nós devemos pedir ou ter, ou que Deus nos conceda. Então, caminhando já para o final, nós vemos um exemplo, uma parábola que é a grande parábola, né, da nossa vida, que é a parábola do filho pródigo, né? O que o filho mais novo pede ao pai? Não teve a madureza e a responsabilidade de formular o seu pedido. Ele era o mais novo, né? E não estava ainda na hora de receber a herança. O pai estava lá, vivo, trabalhando, né? Junto com os filhos, né? Mas ele quer a herança dele, a parte que me toca, né? E o que o pai, consciente da imaturidade daquele filho mais novo, o que o pai faz? Doa, reparte, inclusive reparte, né? Com ele e o irmão mais velho. Já distribui a herança para os dois, né? O que acontece com ele, né? Ele não deveria ter pedido naquela hora. Ele não estava apto para receber aquilo que ele pediu naquele momento. E nós todos sabemos onde é que ele foi parar, o que é que ele sofreu, né? O que ele passou longe do pai. Mas, apesar dele não ter maturidade ou responsabilidade, que são os itens aqui, né? A madureza e a responsabilidade, né? Que nós às vezes não temos nem para pedir e nem para reconhecer a resposta do pai, nos falta ainda, né? Apesar dele não ter a madureza e a responsabilidade, nem a habilitação, porque ele gastou toda a sua herança dissolutamente, como está no Evangelho, então ele não teve nem a habilitação para receber aquela herança. Ele teve uma virtude que foi a salvação dele, que foi a humildade. Ele reconheceu o seu erro. A humildade, meus irmãos, é a porta, é a chave para nós adquirirmos as outras. Tanto que é a primeira bem-aventurança a qual Jesus se refere, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele começa com a humildade, porque é a primeira mesmo. E foi isso que fez com que o filho pródigo despertasse para quem era o pai dele, que vida que ele tinha junto ao pai, o que era o pai e o que ele era como filho, como ele estava sendo agora, que ele nem se achava mais filho, né? E levantar-me-ei, porque estava caído, né? E irei ter com meu pai. E lá ele começou, né, a programar o que ele ia falar para o pai. E ele sabia que ele não merecia mais ser chamado filho. Só que, como o professor Clóvis, na sua pregação do Pai Compassivo, que Flávio organizou nessa pérola aqui, que é esse livro, Pai Compassivo, o professor Clóvis fala que
Ele, o filho, estava sentindo que ele perdeu a qualidade de filho, mas o pai não perde a qualidade de pai. Isso é lindíssimo, né? O pai não perde a qualidade de pai. O professor Clóvis cita isso de um pensador cristão, Pedro Crisólogo. E aí ele volta e é reintegrado à família. Então, ele não soube pedir. Ele pediu, na verdade, ele estava ali naquela hora, ele estava pedindo não o pão e o peixe, ele estava pedindo a pedra e a serpente. E o pai deu-lhe tempo para ele adquirir o pão e o peixe. Olhem a sabedoria do pai, que é isso que está nos acontecendo. Por que nós estamos num planeta de provas e expiações, passando por tantas situações difíceis? Porque nós até então temos pedido pedra e serpente. Nós estamos exigindo o que não é bom para nós. E nós estamos tendo o tempo da volta. A volta com humildade, mas com esclarecimento, com luz, para nós conscientemente, nós realmente voltarmos ao Pai, que nos oferece sempre o pão e o peixe. Então, meus irmãos, que nós possamos meditar sobre, refletir sobre o que nós pedimos, sobre os nossos pedidos. Vamos aprender com Maria Dolores, né, a entender as respostas de Deus, agradecer a Deus, né? Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, saber que os nãos de Deus são nos oferecidos com amor, para que nós não tropecemos nas pedras, para que nós não vivamos no país das alfarrobas, para que nós possamos voltar ao Pai e recebermos o anel e recebermos as nossas sandálias e a nossa roupa, né, de filhos. Assim, quando nós começarmos a entender as respostas de Deus e não perdermos a fé como as 3 árvores da floresta e esperar pacientemente o nosso tempo, cumprindo o nosso dever, nós realmente estaremos recebendo o pão e o peixe. E para terminar, né, nós vamos ouvir 2 poemas de Luiz Alberto Mussa Tavares, que neste livro, Pai Compassivo, os filhos, né, deixaram as suas marcas aqui, e a marca de Luizinho foi a marca da poesia. E ele fez 8 poemas sobre essa parábola do filho pródigo, que nos ensina a pedir, nos ensina a sofrer a lei, né, de ação e reação, e nos ensina a voltar também, né? Então, o primeiro é a partida. Meu pai, dá-me parte dos bens que me toca, eu pedi. Dá-me parte, eu pedi, e meu pai me atendeu. Dá-me parte dos bens, eu vou partir, e meu pai me entregou o que chamei de meu. Não tentou meu pai me fazer desistir, não tentou me diminuir, não se escondeu, repartiu o que tinha e me deixou seguir. O que eu pedi a meu pai me deu. E assim, nesse dia abastecido da minha parte que eu havia recebido, foi que eu deixei para trás a casa de meu pai, que me atendeu, quem sabe, inconformado, e me viu partir com minha parte e meu pecado, e seguir para onde o pecado chama e vai. Aí, o oitavo não.
O sexto poema é O Retorno, e com ele eu termino a nossa reflexão. Assim comecei minha longa viagem de volta, deixando para trás aqueles tristes dias, e fui levando comigo quase nada, além da alma cansada, machucada, arrependida e minhas mãos vazias. E a longa viagem de volta, solitária, era a viagem de volta para o meu início. E a cada passo crescia a ansiedade, e agora o que mais me doía era a saudade. Partir ou retornar, o que era mais difícil? E eu vinha, ainda longe e bem distante, quando meu pai me viu e se encheu de compaixão. E veio até mim meu pai correndo, e me beijou, e me abraçou, me recebendo e me acolhendo com o seu coração. Não me pediu que eu explicasse nada, não exigiu que eu implorasse o seu perdão, mas antes mesmo que eu o visse, ele, me vendo, alegrou o seu coração, compreendendo no meu retorno a minha condição. Foi quando eu disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E como se ele não me escutasse, ou como se escutasse e não devesse, ou como quem simplesmente me interrompesse e não me ouvisse, ordenou a seus servos que trouxessem a melhor roupa e imediatamente me vestissem, e me pusessem anéis nos dedos, sandálias nos pés, e preparassem um novilho cevado, e que comêssemos e que regozijássemos, porque seu filho estava morto e viveu, estava perdido esse filho e foi achado. Então todos se alegraram, e dançaram, e sorriram, e todos naquela hora festejaram, e todos naquela hora cantaram, e todos naquela hora comeram, e todos naquela hora sorriram. Mas ainda assim eu sabia, e olhando para o meu pai me repetia: eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, por ter pecado, por ter partido, por ter errado, e justamente por isso ter sofrido, por ter abandonado a casa do meu pai, por conta disso quase me destruído, por ter deixado o apoio do meu lado para tomar um caminho por mim mesmo escolhido. E ainda hoje, apesar do retorno, apesar da mudança, apesar do perdão, apesar do meu pai, homem bom, compassivo, e apesar do tamanho da tua compaixão, ainda hoje essas palavras acompanham minha vida como uma frase nunca esquecida, como se fossem para a minha vida um estribilho. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, essa beleza que toca o nosso coração, desse poema, desses poemas de Luizinho, e da parábola que nos conforta, apresentando Jesus, o Pai compassivo, como o professor Clóvis insistia em chamar. Não a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai compassivo. Então que nós saibamos pedir ao Pai, pedir pão e peixe, e nunca pedir pedra e serpente. Mas, mesmo assim, se nós pedirmos pedra e serpente, o Pai nos dará, no tempo devido, o pão e o peixe. Que Jesus nos abençoe, somos gratos pela oportunidade da reflexão e que nunca nos esqueçamos dessa parábola que é e tem sido a nossa história. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, a bênção desta hora, por termos chegado à reflexão e à observação da necessidade de saber pedir e de termos condição de entender as respostas que nos chegam do teu coração compassivo e misericordioso. Assim, Senhor, agradecidos sempre, pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite. Assim seja.